Claro que isso daí não é uma galáxia, não é um cometa, não é um planeta, nada conhecido, tá? Parece ser algo artificial, parece ser uma estrutura artificial. Na época, a própria astrônoma da NASA, né, a chefe, não me lembro o nome dela, ela entrou em contato com o presidente norte-americano e mostrou essas imagens. E ela, como uma cientista, né, cética, ela disse, olha, por incrível que pareça, nós estamos achando que é a Nova Jerusalém bíblica. Parece que essa estrutura que o Hubble encontrou, acidentalmente, é a Nova Jerusalém descrita na Bíblia. Então, para quem já leu essa passagem, sabe muito bem o que está escrito, né? Que uma cidade flutuante, com pedras de jaspe, um ouro celestial, cobertas por pedras preciosas, um ouro celestial, ouro divino, e essa cidade teria seu próprio sol, quem diz, né? Ou seja, seu próprio sol, um sol artificial. Então o que acontece? O que eu imaginei? Essas informações sendo verídicas, seria a Nova Jerusalém se aproximando da Terra, tendo em vista que a coisa está muito feia aqui em todos os sentidos. Será que a Nova Jerusalém estaria se dirigindo para a Terra para, assim, retirar os eleitos aqui do nosso planeta? Será? Será que esse objeto que o telescópio James Webb registrou, será que não é a Nova Jerusalém? Esse mesmo objeto que o telescópio, essa mesma estrutura, melhor dizendo, veja, se parece muito com uma cidade, né? Que o telescópio Hubble registrou na década de 90, não adianta mentir, querer tapear, isso daí não tem lógica. É claro que é uma estrutura. Vocês sabem muito bem que eu tenho formação em astronomia. Isso aqui não é um disco de acreção, um planeta em formação, nada disso. Estou ampliando bastante a imagem, tá? Isso com o telescópio Hubble, tá? Agora vocês imaginem o que o James Webb não está registrando, que é muito mais poderoso, tem muito mais recurso. Então observem aqui, ó, os portões, ó, se parece um portão, pessoal, olha, são portões, tá? Observe uma outra estrutura aqui, tá? Agora observem pilares, pessoal, isso aqui são pilares, olha. Vamos ampliar ainda mais. Então são imagens da década de 90, tá? Ó, isso aqui é um pilar, um outro pilar menor, menorzinho. Então, houve algum pronunciamento de autoridades, astrônomos, cientistas? Ainda não. Eu vou ler as informações para vocês, tá? E o que eu posso dizer, temos aqui uma outra imagem, tá? Essa imagem ela está dando para ver melhor ainda os portões, né? Então não estou dizendo que é esse mesmo objeto, né? Eu estou dizendo que talvez poderia ser essa mesma estrutura, quem sabe, tá? Pelo menos lembra muito a Nova Jerusalém bíblica, né? Então, agora vou ler para vocês as informações, tá, dos sites, principalmente do site OVNI hoje. Bom, estou aqui diante do site OVNI hoje, eu gosto muito desse site. E diante do site, parece site original, Espaço Mistério, né, um site internacional. O que o site OVNI hoje diz, né? Anúncio intrigante que o telescópio James Webb não fala, não divulga, né? O telescópio James Webb estaria rastreando um objeto desconhecido do tamanho de uma cidade, corrigindo o seu curso em direção à Terra. É mais do que apenas um boato. O telescópio espacial James Webb estaria rastreando um enorme objeto indo em direção do nosso planeta azul. Poderíamos pensar que se trataria de monitorar o asteroide Apophis, cuja aproximação com a Terra está prevista para o dia 13 de abril de 2029. Isso gera incerteza devido, né, a qualquer oscilação que coloque
esse asteroide, né, e uma rota possível de colisão com o nosso planeta. Também se especulou que poderia ser um outro corpo estranho como uma Mua, que atravessou o sistema solar em 2017. Lembremos que uma Mua pegou todos de surpresa, desprevenidos, né? Desde então, uma iniciativa de cientistas internacionais liderados por Amir Siraj e Avi Loeb propôs uma missão de interceptação que nos permitiria caçar futuros objetos estando no sistema solar, né? Então a NASA ela tem uma visualização em tempo real de cada asteroide ou cometa conhecido, classificado como objetos próximos à Terra, né? Os NIOS, né? Também tem os KNIOS também, né? O banco de dados é atualizado diariamente. Então a NASA ela conhece muitos asteroides, né, cometas e tal, que estão catalogados, né, então são atualizados e está sempre descobrindo mais e mais. Não, claro, não só cometas, planetas, galáxias, né, mas ainda temos muito que aprender sobre o universo, sobre o espaço de modo geral. Né. Então, acreditava que poderia ser o Apophis. Tá? Porque o Apophis ele tem chance de colidir com o nosso planeta. Tá? Porém, o Apophis não seria, porque o Apophis não tem o tamanho de uma cidade. Estamos falando de um objeto de quilômetros, né? De talvez 10, 15 quilômetros, um objeto muito grande. Tá? Então poderia ser um cometa, o que o James Webb estaria monitorando. Agora, se o objeto ele mudou o curso, opa, peraí, o cometa ele não muda curso. Um cometa, um asteroide, ele continua no seu ritmo constante. Tá? Como se fosse uma máquina, é algo mecânico. Não é? Agora, se está mudando o curso em direção do sistema solar para a Terra, então com certeza é alguma inteligência que estaria controlando esse objeto. Tá? A NASA tem uma visualização em tempo real, de cá, tá, isso aqui eu já li para vocês, né? Aí vamos ao deputado norte-americano, né? Mas também não parece que esse objeto tem algo a ver, né, com os NIOS. Se todas as informações são públicas, isso não deveria ser um segredo, certo? Então a matéria diz que a NASA estaria guardando o segredo, sendo que a NASA disponibiliza todas as informações descobertas do James Webb, porque estaria guardando segredo a respeito disso. É porque é uma coisa grandiosa. A humanidade não estaria preparada para saber. É por isso que não explica, porque quando o jornalista Matt Laszlo perguntou ao deputado André Carson se ele já havia participado de reuniões confidenciais sobre o telescópio espacial James Webb, ele obteve uma resposta bem concisa, sem comentários. Né? Então esse jornalista perguntou a esse deputado, né, André Carson, bem nessa imagem aqui, esse camarada aqui, tá? Deputado que teria participado de reuniões confidenciais sobre James Webb. Sem comentários. Então, James Webb, ele tem uma capacidade incrível, até mesmo de descobrir planetas candidatos à vida, tá? Planetas que, inclusive, que possuem em sua atmosfera moléculas igual aqui na Terra, liberada pelos plânctons. Então, dando continuidade aqui, lembremos que em 2022 o Carson presidiu a sua primeira audiência pública sobre OVNIs no Capitólio e ele faz parte do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados, que se reunirá novamente à audiência pública sobre o AP no dia 13 de novembro. Informações não oficiais sustentam que o Congresso dos Estados Unidos teria tido acesso às informações do telescópio James Webb sobre a descoberta de assinaturas inequívocas de vida. Como antecipamos em janeiro, o telescópio espacial teria detectado sulfeto de dimetila. Eu até dei uma palestra sobre isso no canal onde eu fui convidado. Uma molécula produzida pela vida, principalmente vida microbiana, como fitoplâncton marinho, em um exoplaneta quase 9 vezes maior do que a Terra, chamado K2-18b, localizado a 120 anos-luz de distância. Isso não é tão longe, tá? É vizinho. O que a matéria está querendo dizer, meus amigos, é o seguinte.
tá? Que o James Webb está vendo muita coisa, mas nem tudo é passado. É isso que a matéria está tentando dizer. Está dizendo. Tá? E esse camarada, ele está participando de diversas, né? De diversas reuniões. E quando foi perguntado, ele, sem comentário. Não pode nem falar, porque vocês sabem, né? O que acontece, né? E agora eu vou mostrar meu parecer sobre isso aí. Tá? Vou mostrar meu parecer. Então nós vimos aqui o que nós vimos aqui. Então nós não vimos, embora que essa matéria seja interessante, mas nós não vimos fotos, né, do tal objeto. Não vimos informações científicas, né, cientistas envolvidos. Né, claro que isso é um segredo, pode ter vazado de alguma forma, mas não vemos informações científicas. O parecer de professores, de doutores, como aconteceu com o Mamua. Então, nesse caso, não temos maiores informações. Mas eu quero dizer que eu gosto de trabalhar com informações bem palpáveis, com fotos, evidências, a rota, velocidade, tempo de chegada, tempo de aproximação. Né? Esse tipo de informação não temos, são apenas rumores. Né? Mas, mostrando meu parecer a respeito disso, eu não descarto de ser uma estrutura se aproximando do nosso planeta, do nosso sistema solar. Eu não descarto. Enfim, coloque nos comentários a sua opinião, no que você acredita. Agradeço a todos pela audiência. Até mais, até a próxima informação.